nós vamos ler dois textos que eu quero tomar como base para poder falar nesta noite ao coração dos irmãos. Gênesis, capítulo de número 48, versículo de número 4, e depois nós estaremos lendo Ezequiel, capítulo de número 37 e o versículo de número 11. Gênesis 48, eu sei que os irmãos já sabem este versículo de cor, mas nós vamos tomar como base porque o tema deste ano de 2021 é o tema de frutificação e multiplicação. 48 de Gênesis, versículo 4 diz assim: E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 11. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Deus conhece a vida de cada um que adentrou aqui neste lugar. Só Deus sabe como é que você entrou aqui nesta noite. Só Deus te conhece por dentro e por fora. E Ele tem uma palavra para o teu coração, como Ele vem falando todos os dias nesta festa. Deus nunca deixou de falar com a sua igreja e nunca deixará de falar com o seu povo. Deus sempre tem uma palavra para nós. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 11. Quem achou, diga aleluia. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Meus irmãos, quando nós lemos esses dois textos da Bíblia Sagrada, esse texto que Deus colocou em meu coração quando nós recebemos o convite para estarmos aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor, e Deus vem confirmando a respeito de aquilo que Ele tinha colocado ao meu coração nas palavras ou nas pregações que foram feitas aqui, e foram muito bem feitas, e que Deus abençoe os irmãos que deixaram ser usados por Deus aqui, cada um dos preleitores. E quando Deus colocou esta palavra em meu coração, Gênesis capítulo de número 48, verso 4, e também 37 de Ezequiel, versículo 11, que fala da mesma nação. Que nação é essa? A nação de Israel. E eu quero nesta noite, com a graça de Deus, poder transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração. Nós estamos aqui em uma festa da gratidão, e eu tenho certeza que o teu coração está grato por tudo quanto Deus fez, por tudo quanto Deus está fazendo e por tudo quanto Ele fará na tua vida. Talvez você não tenha noção, mas Deus tem algo preparado tão grande para entregar na tua vida. Eu quero profetizar nesta noite que Deus tem algo sobrenatural para entregar na vida de cada um dos teus filhos. Nós estamos já nesta caminhada agradecendo por tudo quanto Deus fará, e Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Quando nós lemos Gênesis 48, versículo de número 4, nós vemos uma nação que foi feita uma promessa de Deus para a nação de Israel. Nação de Israel esta que Deus amou, que Deus escolheu, que Deus por várias vezes resgatou com a sua mão forte. Nação esta que tinha uma promessa de Deus e que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E quando nós lemos 48, versículo 4 de Gênesis, nós vemos a promessa que Deus fez à nação de Israel, dizendo: vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar. E quando Deus fez uma promessa à nação de Israel, Ele levantou a nação de Israel para ser um exemplo para as demais nações, e todas as nações que olhassem para Israel, tinha Israel como exemplo para ser seguido. O que Israel fazia, todas as outras nações deveriam fazer. Deus deu um padrão de vida para Israel. Deus estabeleceu um padrão de santidade para Israel, para que todas as outras nações olhassem para Israel e tivessem o desejo de ser como Israel e de servir ao Deus de Israel. Mas nessa trajetória nós entendemos e nós sabemos que a nação de Israel por várias vezes deixou de servir a Deus, deixou de buscar a Deus. Israel, ao invés de dar exemplo para as demais nações, Israel agora estava imitando as
as outras nações. E não foi para isso que Deus havia chamado Israel, não foi para isso que Deus havia levantado Israel. E assim é com a igreja de Cristo. Deus colocou a igreja na terra para ser exemplo. Deus deu um padrão, estabeleceu um padrão para a igreja, para ser exemplo, para que aqueles que estão lá fora olhem para a igreja e tentem imitar a igreja. Nós não precisamos de nada do que está lá fora, a igreja não precisa de nada do que está no mundo. Deus nos chamou para ser luz nesta nação. Israel começou a imitar as outras nações. Israel começou a pegar o que as outras nações faziam e trazia para o meio de Israel. Prova disso, Israel começou a olhar que as demais nações, um dos exemplos, que as demais nações tinham um rei. E agora eles já não queriam mais que Deus reinasse sobre a nação de Israel. Então eles começam a pedir um rei. E este foi um dos exemplos. Mas Deus tinha dado um padrão para Israel. Deus tinha colocado Israel para ser espelho para as demais nações. E isso me chamou a atenção, porque o capítulo 48, versículo 4 de Gênesis, havia uma promessa para uma nação que era para ser exemplo. Havia uma promessa para uma nação que foi colocada como espelho para as demais nações. E isso me preocupou, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja da terra. E a igreja não pode imitar o que está lá no mundo. A igreja não foi chamada para seguir o exemplo do que está lá fora. A igreja tem a graça de Deus, a igreja tem a unção de Deus, a igreja tem um Deus na nossa vida. E nós fomos chamados para dar exemplo, para iluminar, para trazer luz e fazer a diferença enquanto Jesus não vem para buscar a igreja. Nós não precisamos imitar o que está lá no mundo. Nós não precisamos fazer o que está lá no mundo. Deus já nos deu, estabeleceu um padrão para a igreja seguir. E nós fomos chamados para fazer a diferença. Você está aqui hoje nesta noite para fazer a diferença. E quando você sair daqui e for embora para a tua casa, você vai continuar fazendo a diferença, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Agora Israel começou a imitar as outras nações e começou a fazer algo que Deus não se agradava. E uma nação que tinha promessa de Deus, uma nação que tinha tudo para ser uma potência e continuar sendo uma potência. Israel começou a entrar numa situação de montanha-russa. Uma hora estava bem lá em cima com Deus, outra hora estava lá embaixo servindo a Baal. E Israel foi se afastando da presença de Deus, foi seguindo outros deuses, como os irmãos sabem muito bem, os que leem a Bíblia. Israel foi adorando a Baal, foi adorando outros deuses, foi usando o costume de outras nações, trazendo para o seu meio costume de outras nações, e isso foi se afastando de Deus. E aí nós entramos no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 11, quando o próprio Deus diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Uma nação que tinha promessa de Deus sobre a sua vida para frutificar e multiplicar, agora se encontra num estado decadente, se encontra num período de caos, se encontra em uma situação complicada, em uma situação que ninguém poderia estar, quem tem a promessa de Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, fazendo junção ao texto de Gênesis, Deus colocou uma palavra no meu coração e um tema: o avivamento de Deus faz frutificar. Só um avivamento dado por Deus é que faz uma nação frutificar.
Se os irmãos me permitirem, eu quero profetizar sobre a tua vida que vai descer um avivamento sobre nós nesta noite, e você vai continuar frutificando, 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 porque Deus te chamou para frutificar. E quando eu leio Ezequiel 37, eu vejo aqui pelo menos duas situações. Por que eu disse que o avivamento de Deus é que frutifica e faz frutificar e multiplicar? Porque nós temos visto por aí muitos movimentos de homem, e avivamento de Deus não é movimento de homem. Movimento de homem não restaura, movimento de homem não transforma, movimento de homem não levanta, movimento de homem não capacita. Mas o avivamento dado por Deus, esse levanta, esse levanta, esse levanta. Ela manda, ela gastura, manda ela cair. E quando Deus me deu esta palavra, eu comecei a imaginar e eu comecei a colher informações do que Deus está fazendo na nossa igreja. E aí eu comecei a perceber, e Deus falou nitidamente no meu coração: diga à minha igreja que eu estou levantando um exército. Mas não é movimento de homem, é pelo meu avivamento. Movimento de homem não muda a vida de ninguém. Agora o avivamento do Espírito Santo, esse muda, esse transforma, esse levanta, esse exalta, esse transforma. Nós temos aqui duas situações: um vale e um profeta. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel, os irmãos sabem que ele veio da linhagem de Buz, sacerdote. E eu imagino que na cabeça do seu pai, sacerdote de Israel, e na cabeça de Ezequiel, que também era e estava pronto para assumir o sacerdócio, eu imagino que ele até se preparava para o sacerdócio. Mas os nossos planos não são os planos dele. A minha vontade não é a vontade dele. E eu imagino que Ezequiel estava se preparando para assumir o sacerdócio, quando de repente o Espírito Santo vem e invade a vida de Ezequiel e diz: Ezequiel, você não vai ser sacerdote como teu pai queria, você não vai ser sacerdote como talvez você queria. Eu vou te levantar como profeta para a nação. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é Deus quem levanta, é Deus quem levanta. E quando Ele levanta, Ele abençoa. E aí esse Deus que levanta Ezequiel como profeta, porque quem faz é Ele, quem manda é Ele, quem capacita é Ele, quem chama é Ele, quem levanta é Ele, quem usa é Ele, quem dá é Ele. Aí Deus fala com Ezequiel dizendo: Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora quem chamou Ezequiel como profeta foi Deus. E ele trata ou retrata no capítulo 37, o versículo 1, dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida?
A pergunta é séria, o nosso pastor já até perguntou aqui: está preparado para o que Deus vai fazer na tua vida? E talvez você está se perguntando, mas por quê? Porque Ezequiel deixa bem claro que quem levou ele para o vale foi Deus. Quem leva é Deus. Quem leva é Deus. Quem levanta é Deus. Quem capacita é Deus. Não é você, não sou eu, é Ele quem levanta. Talvez você fez vários planos para este ano e para essa festa, mas Deus está dizendo: sou eu quem te levo, sou eu quem te levanto, sou eu quem conduzo a tua vida. Eu te chamo, eu te escolho, eu te capacito, eu te levo, eu te exalto, eu te dou. Sou eu quem faço todas as coisas na sua vida. Você não é controlado pela sua vontade, você é controlado pela vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Foi Deus quem levou Ezequiel. Eu estou falando aqui dois momentos, e eu estou falando sobre o profeta Ezequiel. E quando Deus levanta, quando Deus leva, Ele não só leva, Ele vai na frente, quebrando as cadeias, derrubando tudo, porque quando alguém é levado por Deus, Deus se responsabiliza em usar, em abençoar e em fazer um milagre na tua vida. O Senhor levou Ezequiel. E onde é que Deus colocou Ezequiel? Num vale. E quando nós falamos de vale, dá até arrepio. Quando nós falamos de vale, nós nos esquivamos. Porque quando nós entendemos que Deus levanta, nós imaginamos que Deus vai nos colocar só em situações boas, só em momento bom. Mas aquele que tem o chamado de Deus não pode pensar assim, porque se é Ele que leva, Ele te leva para onde Ele quer, Ele te leva para onde Ele quer. E aonde Ele te levar, Ele vai usar você lá, Ele vai abençoar você lá. Deixa Deus usar a sua vida. E Deus me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Foi dito aqui, me parece que quase em todas as mensagens: sai do canto, vem para o meio. Deus não te chamou para ficar aí às escondidas, não. Deus não chamou você para ficar aí no canto. Deus não te escolheu para ficar aí no canto, parado, estatizado. Deus te chamou para vir para o meio, porque é no meio que Ele vai te usar. É no meio que Ele vai te usar. É no meio que Ele vai usar a sua vida. Está preparado para ir para o meio do vale de osso seco? Ezequiel tinha propriedade para falar com isso. Porque o capítulo 2, o capítulo 3, Deus leva Ezequiel para o vale. Você sabe que é lá no vale que Deus se revela para você, se Deus revela para mim. E quando ele está no meio do vale de osso seco, ele ouve a voz de Deus falando com ele: eu te coloquei no meio e eu vou te usar para mudar o quadro desse vale de osso seco. Deus não te coloca para te envergonhar, Ele te coloca para te exaltar. Fica tranquilo, Deus vai levantar você com autoridade, com poder, com unção. E lá no meio do vale de osso seco, Ele vai mudar o quadro. Ele muda quadro, Ele reverte situações.
Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, até quando eu vou ficar nesse vale? Talvez você entrou aqui com o coração partido, dizendo: Deus, até quando o Senhor vai me deixar nesta situação? Deus está dizendo: eu te coloquei aí para restaurar. Eu te coloquei aí para mudar a história deste quadro. Eu te coloquei aí porque através de você eu vou enviar um avivamento. E esse avivamento, ele vai frutificar. Ele vai frutificar. Ele vai frutificar. Ele vai frutificar. E Deus vai usar a tua vida. Te prepara, Deus vai te usar nesse vale onde você está. Te prepara, Deus vai usar aí onde você está. Te prepara, porque Deus vai mudar a história tanto da sua vida quanto desse vale aonde você está. E quando Ezequiel está no meio do vale, Deus faz uma pergunta para ele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ezequiel, pode reviver esses ossos? Talvez uma pessoa pessimista, negativa, dizia: Senhor, este vale sequíssimo, não tem mais jeito. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, que foi levado ao vale pelo Espírito, que tem intimidade com o Espírito, a resposta dele é: Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Deus te chamou porque Ele sabe que Ele pode mudar a história. Aí Deus fala assim com Ezequiel: então, se você está dizendo que eu sei, e eu sei, eu vou te pedir uma coisa. Você está no meio do vale. Então eu vou te pedir uma coisa, Ezequiel. Eu quero que você profetiza. Eu quero que você profetiza. Ah, Senhor, mas aqui, desse jeito. Sim, aí, desse jeito. Porque quem faz é Ele, quem muda é Ele, quem transforma é Ele. Profetiza, 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 profetiza. Ah, Senhor, mas no meio do vale não dá. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Deus não mandou e nunca vai mandar nenhum profeta, nenhum servo dele que diante do caos reclama, que diante da situação adversa murmura, que quando olha e parece que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, ao invés dele clamar e profetizar, ele murmura. Deus não tem compromisso com quem reclama, com quem murmura, mas aquele que veio e viu o vale seco e diz: assim diz o Senhor. Oh, glória! Por que
Reclamar diante da dificuldade, tem muitos que fazem isso. Reclamar diante do problema, tem um monte que faz isso. Mas aquele que é profeta, aquele que tem unção, diante da dificuldade, ele pode fazer igual Josafá. Ao invés de reclamar, ele canta, ele adora, ele glorifica, ele profetiza, ele profetiza, ele profetiza. Por isso que Deus chamou Ezequiel. Por isso que Deus chamou você. Porque lá onde você está, Deus quer fazer a diferença. Através da sua vida, através da tua boca. Não reclama, profetiza. Não reclama, profetiza. Não reclama, seja profeta de Deus, seja profetisa de Deus. Aonde você colocar o teu pé, profetiza, profetiza, profetiza. Você é profeta de Deus. Quem é profeta de Deus, levanta a mão. Deus te chamou. Oh, glória. O nervosismo já foi embora. Nem estou tremendo mais. Deus te chamou para profetizar. Crente pentecostal e que tem o Espírito Santo, ele profetiza. Ezequiel, olha aí o tamanho do vale. E o versículo de número 2 diz que o vale estava sequíssimo. Sequíssimo. Está no estado que está se deteriorando, ou está quase pó. Como é que Ezequiel vai reverter esse quadro? Está deteriorando? Está difícil? Está só o pó? Aí Deus fala para ele: Ezequiel, você profetiza, mas você não vai falar qualquer coisa. Senhor, o que é que eu falo? Irmão, olha o que Deus fala para Ezequiel: você vai profetizar a minha palavra. Ezequiel não fala de você. Ezequiel não usa o seu conhecimento. Ezequiel não usa a sua inteligência. Não pregue sobre você. Não fala de você. Usa a minha palavra. Ah, Senhor, mas por que a tua palavra? Porque se isso aqui não resolver, se isso aqui não mudar, nada mais muda. Nada mais, nada mais, nada mais. Se a palavra de Deus não curar, nada mais cura. Se a palavra de Deus não restaurar, nada mais restaura. Só quem gosta da palavra de Deus adore. Só quem ama a palavra de Deus glorifica. Oh, glória! Sinta a palavra, sinta a palavra, sinta a palavra, sinta a palavra, em nome de Jesus. Sinta a palavra de Deus na sua vida. Vai sentindo a palavra,
está sentindo a palavra, deixa a palavra mudar a sua vida, deixa a palavra te exaltar, deixa a palavra, sinta a palavra, sinta a palavra, é a palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Conforme a palavra de Deus, ele observa. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra capacita, a palavra levanta, a palavra traz cura, a palavra liberta, a palavra exalta, a palavra conduz. A palavra de Deus, ela é eficaz. Longe de mim querer ensinar vocês. Nós temos um pastor que nos ensina. Mas tem tanta gente por aí inventando moda. Mas tem tanta gente por aí querendo substituir isso aqui, ó, para chamar gente, para chamar pessoa. Movimento de homem não usa a palavra, porque o avivamento de Deus é que vem por esta palavra. Estão inventando culto de todo jeito. Estão resumindo o tempo da palavra para dar vazão a outras coisas. É a palavra de Deus que tem primazia na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ô Ezequiel, não precisa de vara de condom. Ô Ezequiel, não precisa inovar. Ô Ezequiel, não precisa inventar. Mas Senhor, os ossos estão sequíssimos. A minha palavra restaura. E eu estou sentindo o poder desta palavra aqui. Avivamento de Deus traz frutificação. E não tem avivamento se não vier pela palavra de Deus. Qualquer coisa que não vier pela palavra de Deus, expulsa, porque não é de Deus, é demônio. Bom, pelo menos Paulo disse anátema. Oh, aleluia. Por que a palavra? Porque os ossos estavam sequíssimos. E era um vale muito numeroso, ou muito numeroso. E os ossos estavam todos espalhados. Quem consegue juntar pessoas? Sabe por que você está aqui? Porque esta igreja está pautada na palavra de Deus. Ezequiel então profetiza a minha palavra. Aí a Bíblia diz que Ezequiel levantou no meio do vale de ossos secos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ô irmão, osso não tem orelha, mas ouviu. É a palavra de Deus que faz isso. Aí a Bíblia diz que houve um reboliço. E a palavra reboliço é um barulho com movimentação. Quem faz isso é a palavra. Porque quando Ezequiel profetizou ossos secos, ouvi a palavra de Deus, tinha um osso lá do outro lado, que era osso desse osso. Tinha um osso lá do outro lado, que era osso desse osso. Mas a palavra
a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. É a palavra que junta. É a palavra que junta. Olha um monte de osso juntando com o outro. Você sabe por que isso? Porque o propósito de Deus não é levantar osso, é levantar um exército. E Ele está chamando, Ele está chamando, Ele está chamando, Ele está chamando. Está ouvindo a palavra de Deus aí? Está ouvindo a palavra de Deus aí? Reboliço, barulho com agitação e movimentação. É do jeito que nós estamos aqui hoje. É barulho, é agitação, é movimentação. Deus vai trazer um avivamento. Te calamandaragasurecai. Deus falou ao meu coração, nessa festa e até o término deste ano, Ele vai levantar um exército poderoso. Nós vamos invadir a Europa. Nós vamos invadir os becos e valados de Portugal. Nós vamos sair da fronteira da Europa. É Ásia, é América, Está preparado para ir para a Rússia? Se Deus levar, você não pode escolher o lugar. Não faz suas malas. Não faz suas malas pensando, eu vou para Campinas ou as Campinas. Eu não vou para o monte ou eu vou para o monte. Deus tem um vale esperando você. Dá para profetizar para o irmão que está do teu lado dizendo, Deus tem um vale preparado para você. Mas Ele vai te usar lá. Ele vai te usar lá. Olha, Deus não leva profeta para o vale para matar ele. Deus não tem compromisso com morte. Ele levanta o profeta para levar vida, para profetizar vida. E esta palavra é viva, eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes. Aí a palavra começou a juntar. Isso aqui eu acho fantástico. Porque se você vai lendo a Bíblia, vai estudando, e ela vai se revelando a você. Porque quando Ezequiel profetiza a minha palavra, ou a palavra de Deus, os ossos começam a se juntar. E aí nasce nervo, tendões. Tendão é ligação. Por que que Deus estava preparando o povo para estar junto? Porque o que viria depois, Ele não age onde há divisão. O que vai vir depois da palavra, Ele não trabalha onde há separação. O Espírito Santo que Ezequiel vai profetizar depois, Ele trabalha onde há união, unidade, comunhão. Então era necessário que os ossos estivessem juntos um com o outro, porque depois Ezequiel vai profetizar. O Espírito Santo e o Espírito de Deus não desce onde há divisão, onde há inimizade, mas onde há união, onde há unidade. O Espírito Santo desce. Você tem comunhão com o irmão que está do teu lado?
Você torce pelo sucesso do irmão que está do teu lado. Então te prepara, porque o Espírito Santo vai descer sobre você. Se o Espírito Santo de Deus gostasse de guerra, ou inimizade, ou luta travada, Ele não descia no dia do Pentecoste em Jerusalém, que é a cidade da paz. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, porque aí o meu Espírito Santo vai encher a tua casa. Está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Está preparado para Deus mudar o seu ministério, mudar a sua vida, mudar a tua chamada? Porque o mesmo Deus que se importou com o vale de osso seco, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Você é escolhido dEle. Você é chamado dEle. Você é escolhido dEle. Você entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou só o pó. Senhor, só o Senhor sabe como é que está a minha vida. Então é com você que Deus está falando esta palavra. Hoje eu restauro a tua vida. Hoje eu mudo o quadro da sua vida. Hoje a minha palavra vai invadir o teu ser. E Ele vai colocar em ordem o que estava bagunçado. E quando estiver pronto, preparado, eu vou abrir as comportas do céu. E o meu Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Porque eu te fiz uma promessa. E eu não te chamei para estar nesse vale de osso seco. Eu quero te usar como Ezequiel. Então, em nome de Jesus, Deus vai restaurar o teu ministério, a tua chamada, a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.